Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, não é? Paz a todos que estão nas suas casas, acompanhando este momento divino, momento de graça, quando nós estamos diante da palavra do Senhor. Querido Deus, Tu conheces a nossa limitação e Tu sabes da dependência que temos de Ti. Nada, absolutamente nada pode ser feito se o Teu Espírito não agir. No ministrante, naqueles que ouvem, no ministrante dando unção e graça, aqueles que ouvem unção e entendimento. Espírito, seja bem-vindo, para que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, para que a Tua palavra seja pregada com verdade, ó Deus. E toda palavra humana seja rechaçada, em nome de Jesus. Nos cobrimos em Ti, nos cobrimos no sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Senhor, perdoa os nossos pecados, dá-nos graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, seguindo a nossa temática, né, do que acontecia ao redor da cruz, hoje o tema é bem interessante. Mulheres fiéis acompanharam Jesus até o fim. Então, hoje as mulheres estarão em evidência aqui, tá? E é bom falar sobre as mulheres. As mulheres na Bíblia têm ações impactantes. Eu gosto particularmente de ler muito sobre as ações de Jesus na vida das mulheres. Elas sempre trazem grandes edificações para nós. O texto que vamos ler está em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Abram aí as suas Bíblias. Em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. É o ponto de partida da nossa lição de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras. Interessante isso, irmãos. E muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amém? Qual que é o objetivo da lição de hoje? O objetivo da lição de hoje é nos incentivar a sermos servos fiéis, a não retrocedermos, a permanecermos sempre firmes e abundantes no Senhor. Eu vou dividir em 3 ações esta lição. A primeira delas é a ação de Jesus sobre as mulheres. Depois, no segundo ponto, é a reação dessas mulheres a esta ação de Jesus. E por fim, nós vamos ver qual é o prêmio que elas recebem. O que Jesus, de que forma Jesus abençoa, então, essas mulheres. Então, como ponto de partida, introdução, nós temos que ir para a cultura daquele momento, daquele lugar. Se hoje as mulheres estão ainda brigando por um espaço maior na sociedade, de reconhecimento, e todos nós estamos vendo o que está acontecendo com a globalização, as mulheres cada vez mais ganhando espaço na sociedade, e mesmo assim, a maioria delas ainda não atingiu o que elas pensam que poderiam atingir.
Mas em relação ao que acontecia aqui nesta época, irmãos, as mulheres hoje vivem um oásis. Em relação, não estou dizendo que vocês vivem um oásis. Em relação à cultura nos tempos de Jesus, houve conquistas maravilhosas, tremendas das mulheres. Porque aqui nesse tempo de Jesus, a mulher não era nada, irmãos. A mulher não tinha voz. Parecia que as mulheres nem habitavam sobre a face da terra. A prova maior disso é que quando havia um censo, as mulheres nem eram contadas. Nem se contavam as mulheres quando fazia o censo de habitantes das cidades. Você vai ver isso muito no Velho Testamento, quando se faziam censos de Israel, sem contar as mulheres. Você sempre vai ver lá, havia tantos habitantes sem contar as mulheres e as crianças. Então, é nesse contexto de uma desvalorização tremenda da mulher que Jesus entra, que Jesus aparece na vida delas. Jesus foi um dos primeiros, ou o primeiro, a dar voz para as mulheres, a se interessar pelas aflições no coração das mulheres. Jesus foi o primeiro que identificou que a mulher é sofredora, que a mulher necessitava de um braço amigo. Olha, irmãos, o coração de uma mulher esconde coisas inimagináveis em relação a traumas, a sonhos não realizados, a conquistas a serem alcançadas. E Jesus percebeu, Jesus viu. Então há uma ação maravilhosa de Jesus em relação às mulheres. Nós poderíamos citar tantas aqui, que só uma lição nos caberia isso. Falar das mulheres que Jesus abençoou. Maria, Isabel, a mãe de João Batista, Ana, a profetisa, e aí vai. Tem muitas mulheres que foram alcançadas pela provisão do Senhor Jesus Cristo. E no texto que nós lemos aqui foram citadas algumas. Mas eu queria trazer nessa ação de Jesus para com as mulheres, 3 nomes que para mim são maravilhosos. A primeira é Maria Madalena. Você pensa numa sociedade que não está nem aí com as mulheres, que desvaloriza as mulheres. Você pensa numa sociedade deste naipe, uma mulher que possuía 7 demônios. Se um demônio, irmãos, a gente luta para expulsar da vida de uma pessoa, você imagina 7 demônios, de uma vez só, possuindo uma pessoa, escravizando esta pessoa, desvalorizando mais esta pessoa aí. Aí Jesus olha para Maria Madalena, com seus 7 demônios, e ele percebe, só eu posso libertar esta mulher. Não há ninguém na face da terra que possa trazer esperança para o coração desta mulher. Ninguém pode acabar com as aflições desta mulher. E o próprio Cristo, o Senhor Salvador, libertador de vidas, se encontra com esta mulher escravizada por 7 demônios e a liberta pelo seu poder. Aleluias, irmãos. Pode haver o problema que houver. Uma mulher que se encontra com Cristo é liberta de todos os seus traumas. É liberta de todas as suas opressões. As expectativas crescem e a esperança se redobra. Quando não apenas uma mulher, mas qualquer ser humano se encontra com Cristo, sempre haverá libertação e salvação para esta pessoa. Então, há um movimento de amor de Jesus para com Maria Madalena,
quando ele expulsa os 7 demônios que haviam nesta mulher. Uma outra mulher que eu gostaria de citar aqui é a viúva de Naim, e eu quero ler esse texto em Lucas, Lucas 7. Abram aí em Lucas 7, irmãos. Do versículo 11 ao 17. Lucas 7, do versículo 11 ao 17. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Se eu não ouvir o sinal, você me dá um toque aí, viu, Sérgio? E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O que eu gostaria de notar nessa história? A mulher já é viúva, e ela tem apenas um único filho, e o seu único filho morreu. Imagine o desespero, imagine o sofrimento desta mulher, imagine o que vai no coração desta mulher acompanhando aquele ritual. O seu único filho está ali no caixão. Ela não clama por Jesus, ela nem nome tem na história, ela é apenas a viúva de Naim. Mas Jesus viu aquele movimento, e os olhos de Jesus foram direto para aquela mulher. Os olhos de Jesus perscrutaram todo o sofrimento que havia no coração daquela mulher. E ele, como sempre, irmãos, Jesus sempre toma as iniciativas. Sempre. Nunca a gente toma iniciativa, é sempre Jesus. Até quando a gente pensa que está tomando uma iniciativa de orar, é Ele quem nos está impulsionando para orar. Ele sempre toma as iniciativas. Então Ele vai até a mulher. Ele vai até a mulher. E todo mundo parou. Jesus está ali. Jesus está ali. E o texto diz que quando ele olhou para a mulher, ele se encheu de íntima compaixão. Isso é uma coisa fantástica em Jesus, para você que é mulher, está aqui nesta manhã, você que está aí na sua casa, para nós. Nós servimos um Jesus que sempre, quando olha para nós, tem o coração íntimo de compaixão. Íntimo. As entranhas de Jesus se movem dentro dele quando ele olha para nós. Porque Jesus intenta sempre aplacar o sofrimento, tirar o sofrimento. E ele chega cheio de compaixão, de íntima compaixão, perto daquela esquife, do esquife, para e diz: jovem, levanta-te. E ele devolveu o jovem à sua mãe. Você pode parar e imaginar o que aconteceu no coração daquela mulher? Você pode imaginar a alegria? Jamais! Por isso que ele também é chamado do Deus surpreendente, do Jesus surpreendente. Porque ele sempre faz coisas que nós nem esperamos.
que ele possa fazer. Você acha em sã consciência que aquela mulher poderia imaginar que ela teria o seu filho de volta? Jamais. Mas eis ali o moço de pé, cheio de vida. Por que eu digo cheio de vida? Porque quem tocou nele foi Jesus, que é a vida. Cheio de vida. Jesus mais uma vez trazendo alguém da morte para a vida. Aleluia! Puxa, que Jesus que nós temos, hein, irmãos? Que Jesus, graças a Deus que Ele não é só das mulheres, é dos homens também. Graças a Deus que Ele está conosco nesta manhã, enchendo os nossos corações, consolando e edificando os nossos corações. Jesus é Deus, aleluia! Glória a Deus. Eu já estou começando a pregar, Sérgio. Calma, calma, Daniel. Calma. A gente tem que se controlar. Hoje é estudo, né, irmão? Palestra. Mas quando o cara é pregador, não tem jeito, né? Oh, Jesus, me ensina a ser um palestrante. E a viúva de Naim seguiu o seu caminho. Agora tem um outro momento também, que pouco a gente para pensar em relação nos relacionamentos de Jesus com as mulheres. Lucas 13. E Lucas fala muito sobre esses relacionamentos de Jesus com as mulheres, das ações de Jesus para com as mulheres. Lucas 13, o versículo é o versículo 11. Dez e 11. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia já, quantos anos, irmã? Jesus amado, o que é isso? 18 anos. E andava o quê? E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. E o que ela fazia? Dava glórias a Deus. A mulher não chamou Jesus também, irmão. Jesus, num sábado, olhou para aquela mulher. O que é uma mulher encurvada, irmão? Vocês já viram alguma senhorinha por aí andando assim? Que peso, irmão. Mas há algo interessante nisso. Ela possuía um espírito de enfermidade. Sabe o que significa isso? Que de alguma outra forma o demônio estava escravizando aquela mulher. Jesus não viu apenas uma mulher encurvada. Jesus viu uma mulher encurvada por causa dos demônios. Se a gente acha que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, lembra? Que desafiou uma multidão toda para tocar em Jesus, e aquela história fantástica, porque na desqualificação da mulher, na desvalorização da mulher, aquela mulher foi brava para poder se infiltrar no meio de todos aqueles homens e tocar na orla dos vestidos de Jesus e ouvir de Jesus: alguém me tocou. Aquela mulher foi brava, foi guerreira. E o sofrimento daquela mulher, diz a palavra, que foram quantos anos? Vocês se lembram? 12 anos. 12. Mas essa aqui parece que está sofrendo mais ainda. 18 anos, irmãos. 18 anos para Jesus não é nada, mas para nós é uma vida. 18 anos. Às vezes nós temos que orar, não apenas assim em si, pelo enfermo. Nós precisamos orar para o espírito que está gerando a enfermidade, contra os espíritos que geram a enfermidade. Porque você fica orando para a pessoa. O problema não é exatamente a enfermidade da pessoa, é o que está gerando a enfermidade na pessoa. Então nós precisamos orar.
E Jesus foi ao ponto para endireitar aquela mulher. Ele repreendeu o espírito da enfermidade. E quando aquela mulher se viu livre, o que ela fez? Oh, glória a Deus! Aleluia! Porque na mente dela também, irmãos, aquilo seria uma coisa impossível. 18 anos, eu vou morrer. Como seria o caixão dessa mulher, irmão? Ia ter que quebrar todos os ossos dela para pôr no caixão. Então vejam momentos de Jesus se inclinando para as mulheres. Você que é mulher, você que sofre, você vê uma situação embaraçosa, uma situação difícil. Calma. Jesus está olhando por você. Jesus está olhando, Ele sabe qual é o seu sofrimento. Mas por que Ele não se apressa? Calma. Calma. Jesus irá intervir. Jesus virá com graça ainda sobre você, sobre a sua situação. Tomara que não seja 18 anos, nem 12 anos. Tomara que seja hoje. Mas se não for hoje, persevere, crendo que Jesus irá operar. Ele fez isso aqui e Ele vai fazer de novo, porque Ele continua sendo Deus poderoso nas nossas vidas. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então você imagina o seguinte: essas mulheres começam a ser agraciadas. E conforme Jesus vai agraciando essas mulheres, mais mulheres vão chegando. Mais mulheres aflitas vão chegando. Mais mulheres à busca de respostas vão chegando. E estão todas ali aos pés de Cristo. Onde Jesus vai, tem mulher chegando. Jesus vai para cá, tem mulher indo. Jesus vai para lá, tem mulher indo. E parece que a igreja de hoje é a mesma coisa. Você pode perceber que as mulheres são mais entusiastas. Elas reconhecem mais as ações de Cristo sobre as suas vidas. Elas se deleitam mais nas ações de Cristo sobre as suas vidas. Do que os próprios homens, que muitas vezes veem as ações de Deus e se tornam insensíveis, como um poste. As mulheres, elas são mais sensitivas, elas percebem mais quando Deus age nas suas vidas. Então, nós começamos a perceber que essas mulheres agraciadas chamam outras mulheres, elas são testemunhos vivos do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós lemos aqui no início, em Lucas 8, que Joana, Susana, Maria Madalena estavam sempre com Cristo. E o que elas faziam? Elas mantinham o ministério de Cristo. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Elas estavam sempre enchendo a bolsa de Judas. Trabalhavam com suas fazendas, com seus trabalhos, para manter o ministério de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Manter ministérios é um grande desafio para nós. Manter uma estrutura como esta é um grande desafio para nós. Manter a evangelização de vidas sobre o planeta Terra, missões sobre o planeta Terra, é um grande desafio para nós. E nós não vamos fazer isso por imposição, por responsabilidade. Nós vamos fazer isso porque nós detectamos o amor de Deus, nós discernimos o amor de Deus. E por mais que nós possamos fazer, ainda será pouco. Ainda será pouco. Então essas mulheres, elas tinham um coração grato diante de Deus. Gratidão era a palavra diante de Cristo. Elas olhavam para Cristo e falavam: esse é o meu Jesus. Deixa eu
na minha insignificância, ajudar ao pouco que tenho com o meu Jesus. Aquela mulher pobre, ela tinha apenas uma moeda. Uma moeda. E ela foi lá e deu a sua moeda. O meu pouco, o seu pouco, o pouco do irmão, faz um montão. E o reino dos céus continua sendo propagado sobre a terra. Porque o nosso coração é grato diante de Deus. Aleluia. Então as mulheres começavam a trabalhar para o ministério de Jesus. Então, nós chegamos a um ponto aqui da reação das mulheres para com a ação de Jesus, que era investir seu tempo, investir o seu trabalho e investir o seu dinheiro na manutenção do ministério de Cristo. E são essas mulheres que estão presentes na morte e no sepultamento de Cristo. Nós vamos ver um que traiu, nós vamos ver um que negou, nós vamos ver os discípulos todos dispersos, nós vamos ver uma multidão odiosa dizendo crucifica-o, crucifica-o, mas nós vamos ver essas mulheres que foram agraciadas por Cristo aos seus pés, cheias de coragem, bravas, guerreiras de Cristo, não se apartando dele, ou próximo da cruz, ou mais distante da cruz, elas não queriam deixar Jesus sozinho, de maneira nenhuma. Perto de Cristo, nesta hora, está Maria Madalena, aquela que foi expulsa por 7 demônios. Ela também estava ali aos pés de Cristo. Vamos fazer 2 leituras. Mateus 27, 55 e 56. Mateus 27, 55 e 56. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Muitas mulheres. E entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos 15, 40 e 41. Marcos 15, 40 e 41. Opa, estou no 14, espera aí. 15. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então nós temos aqui Maria Madalena, tem uma outra Maria, segundo Mateus, tá? Tem uma outra Maria, que é mãe de Tiago e José. A mãe de Tiago e José, se você for para João, capítulo 19, 27, olha lá, João
capítulo 19, 27. Diz assim a palavra. 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E desde aquela hora o discípulo o recebeu em casa. Agora Lucas 24, 28, porque nós vamos fazer uma associação desses versículos. Lucas 24, 28. É 24, 18, irmãos, perdão. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabem as coisas que nela têm sucedido nesses dias? O que eu quero dizer para os irmãos? Que esta Maria, que é mãe de Tiago e José, ela é esposa de Cleopas. E quem é Cleopas? Cleopas é um dos discípulos que iam no caminho de Emaús. Então, essa outra Maria, mãe de Tiago e José, ela é esposa de Cleopas, que estava no caminho de Emaús, quando Jesus se apresentou para os dois discípulos. Tá? Por que eu estou enfatizando? Porque nós vamos ter um pequeno ponto de trabalhar Jesus e famílias. Jesus e famílias. Tá? A outra mulher que aparece em Marcos, aparece com o nome de quê? Salomé. Em Marcos ela é chamada de Salomé. Em Mateus ela é chamada de mãe dos filhos de Zebedeu. E mãe dos filhos de Zebedeu. Em João, ela é chamada de irmã de Maria, a mãe de Jesus. Olha só. Então quem é Salomé? É irmã de Maria, mãe de Jesus. Jesus é filho de Tiago e João. É primo de Tiago e João. Olha como que as famílias estão entrelaçadas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A igreja é formada de famílias. A igreja é formada de famílias. Nós vamos ver um movimento de Deus salvando famílias. Famílias inteiras. Nós sabemos que a salvação, ela é individual. Mas individualmente, cada um que é buscado pelo Senhor, alcança um grande clã. Muitas famílias são salvas pela salvação individual de uma pessoa. Então nós vamos ver aqui a família de Maria, a mãe de Jesus, inteirada com o que está acontecendo com o Filho de Deus. Nós vamos ver a outra Maria, mãe de Tiago e José, esposa de Cleopas, que estava triste indo para o caminho de Emaús, desesperançoso, porque aquele que iria trazer esperança a Israel, libertação, tinha morrido. Famílias que se alegravam e famílias que se entristeciam. Essa é a nossa história, irmãos. Não é assim nas nossas casas? Grandes momentos de alegria, grandes momentos de prazer, grandes momentos de felicidade e outros momentos de extrema tristeza. Momentos de ansiedade, perplexidade. Oh Deus, ajuda-nos. Nós precisamos saber conviver com as situações. Nós precisamos saber conviver no dia a dia. Principalmente quando diante de nós está um Cristo vivo. Principalmente quando nós servimos a um Deus que vive para sempre. Não é um Deus morto, que não pode ouvir,
que não pode se sensibilizar. A história da humanidade, ela se divide em alegrias e sofrimentos. E nós vivemos essa história. E nós vamos ver essas pessoas perto de Jesus, vivendo essas histórias, irmãos. Ora enfermos, ora com saúde, ora com dinheiro, ora sem dinheiro. Ora com oportunidades, ora sem oportunidades. É o ciclo natural da vida. Ora perdendo entes queridos, ora vendo grandes operações com os nossos entes queridos. Não é o ciclo normal da vida. Essas mulheres viveram tudo isso, mas não lhes faltou serviço. Não lhes faltou fidelidade, irmãos. É isso que é o importante. Qual é o desafio para nós? Nesse ciclo natural da vida, que nos impõe alegria e que nos impõe sofrimento, eu quero ser servo fiel. Eu vou ser servo fiel. Eu permanecerei com Cristo até o fim, porque Ele tem controle total sobre todas as coisas. E principalmente com a minha vida. Principalmente com a minha vida. Então não perca esse foco, irmãos. Cristo tem controle sobre sua vida. Cristo tem controle sobre as coisas que estão na sua vida. Cristo tem controle sobre sua esposa. Cristo tem controle sobre seu marido, sobre seus filhos, sobre seus pais. Cristo está no controle. Aleluia. Oh, feliz é aquele que consegue perceber e ver isso. E continuar caminhando cheio de esperança. Eu não vou fazer beicinho para Jesus, não. Esse Jesus não. Esse Jesus a seu tempo virá. Olhe para os montes e diga à minha alma, de onde virá o teu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, Jesus. Então aquelas mulheres viram a morte, viram o sepultamento. Era sexta-feira, 3 horas da tarde. Às 6 horas começava o sábado dos judeus. Elas não tiveram tempo de preparar os ungüentos, os perfumes. E Jesus foi sepultado. Ainda nessa questão de fidelidade, no primeiro dia da semana, logo pela manhã, quem é que vai para ver o túmulo? Preocupada em deixar tudo bonito para Jesus, Maria Madalena. Que interessante, né, irmão? Os discípulos continuam trancados lá no quartinho. Lá no quartinho, chorando ainda. Madalena chega e está tudo aberto. Quer ver João? João 20. Tem vários textos, mas eu escolhi esse, João 20. Esse texto, irmãos, é de uma beleza, é de uma riqueza, que salta o nosso coração. Não vamos ler todos para ganhar tempo, aqui já está terminando a lição. 20, eu vou ler aqui a partir do versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás, isso é Maria Madalena, viu? E viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me, onde pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Oh, ela abre este cansaço. Oh, santo é teu nome. A palavra do Senhor aquece o coração, meus irmãos. É como que Jesus, nesta hora, sabe, minha amada irmã que está aqui, recitasse o seu nome diante de você.
Ele não mudou, ele continua o mesmo. E ela voltou-se e disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vim para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. O reconhecimento de Jesus ao que as mulheres representaram no seu ministério é testificado quando ele se revela depois da ressurreição, primeiramente às mulheres. Aleluia! O Cristo ressurreto está diante de nós nesta manhã. E esta manhã, esse domingo, é o primeiro dia da semana. E nós estamos no primeiro dia da semana, como primeiro ato diante dele. E ele está vivo. Aleluia. Há uma história interessante, quando Maria vai dizer para os discípulos, 2 saem correndo. Pedro e João. Quando eu penso em João, eu vejo João meio molão, sabe? Ele está lá na ceia assim, reclamado, calmo, tranquilo, né? É antítese, é o contrário de Pedro. Pedro é. Mas na hora que eles receberam a notícia, os 2 saíram numa disparada. Sabe quem chegou primeiro? João. Depois você pode testificar. João chegou. O que eu pensava que era lerdão. Oh, Jesus. Chegou primeiro. E o outro chegou depois. Só que, olha só, quando João chega, ele não entra, ele ficou só de longe olhando assim. E Pedro, na sua voluntariedade, já chegou entrando. Chegou entrando. Isso é só um detalhe para descontrair um pouco, irmãos. Mas depois, Jesus tinha falado para Maria, falar que eu vou me revelar para eles lá na Galileia. E Jesus entra lá na sala que eles estavam comendo, atravessou a porta, comeu com eles, com o corpo ressuscitado. Tomé não quis acreditar, só se eu ver. Você está mais para Tomé, irmão? Ou você está mais para as mulheres fiéis e servas do Senhor? Às vezes eu estou mais para Tomé. É o ciclo da vida, irmãos. Às vezes nós estamos mais para Tomé. Mas a palavra quer nos incentivar a estarmos mais parecidos com as mulheres fiéis, servas fiéis, que seguiram a Jesus, não importando as dificuldades e as situações adversas. Então veja bem, que coisa maravilhosa que nós temos aqui. Elas receberam uma grande notícia, e essa notícia se espalhou para o mundo. O Filho de Deus venceu a morte. O Filho de Deus vivo está. O Filho de Deus rompeu com todas as cidadelas do inferno. Ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia! Que grande notícia! Que grande notícia para nós nesta manhã, que claudicamos muitas vezes, que temos o coração de Tomé tantas outras vezes. Oh, meu querido irmão, Cristo ressuscitou. Isso terá que ser sempre anunciado, irmãos, porque nós somos rápidos para esquecer o que Cristo faz. Nós somos rápidos para esquecer os próprios fundamentos da nossa fé quando estamos diante das dificuldades e das opressões do mundo. Grande notícia para nós hoje. Então o Senhor honrou o amor, o serviço e a fidelidade daquelas mulheres, se revelou para ela. E hoje Deus honra você. De que forma? Te trazendo aos seus pés. Quebrantando os nossos corações. Essa é a forma de Deus nos honrar. Quebrantando os nossos corações. Não exaltando as nossas vidas. Deus honra o seu povo quando o seu povo se quebranta aos seus pés.
E o seu povo reconhece as suas misérias, as suas limitações e se coloca na sua dependência. E Ele está fazendo hoje isso para quem quiser. Para você, você foi atraído, nós todos fomos atraídos pelo Espírito Santo para ouvir a sua palavra. Que o amor de Deus esteja também em nós, que as circunstâncias não favoráveis, como eram das mulheres, sejam combatidas. É o primeiro ou o segundo, Senhor? Primeiro. Hoje eu ouvi. Como eram para as mulheres, e vocês podem ter certeza, que todo trabalho no Senhor não é em vão. Jamais será em vão. Vamos fazer esta leitura de Mateus 25, 21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquelas mulheres foram fiéis no pouco, e sobre o muito, Deus as colocou. E é isso que Ele quer para nós. E a última leitura, 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor, permita-nos exercer esse ministério de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido, para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós também que antes não éramos povo, mas agora somos a igreja do Senhor. Que possamos ser servos bons e fiéis. E o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. As mulheres fiéis que acompanharam Jesus até o fim, é o que Cristo quer que nós sejamos nesses dias também de grandes provações. Que Deus abençoe a igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus, vai na força do Senhor.